O livro é todo sobre a diferença. O livro é todo sobre como as pessoas, acreditando no grande homem do passado, apoiam um erro brutal, que era Napoleão, que, veja, isso é muito atual, tá? Isso é muito atual. Que o ponto dele exatamente, o ponto dele é exatamente o seguinte, olha, tem muita gente boa, progressista, acreditando no grande salvador da pátria. Um grande homem salvador. É sobre isso, tá? O 18 Brumário é sobre a desconstrução, demonstração de que acreditar num salvador da pátria fode o país. É sobre isso o texto. É sobre a galera progressista apostou no Napoleão e quis dar plenos poderes. Isso é pior do que a Revolução Francesa. Isso é pior do que o sistema liberal. O bonapartismo é pior do que o liberalismo. É sobre isso o texto. E aí, veja, e o Capital? O Capital é para o primeiro, tá? Que eu li, com certeza eu sei o que eu tô falando. Li de capa a capa, sei exatamente o que eu tô falando. O Capital 1 é para dizer assim, o capitalismo é isso e ele tende à falência. Além de tender à falência, ele engendra uma nova força social que, se ela entender o que está acontecendo, ela tomará o poder, assim como aconteceu aos pequenos burgueses franceses, ou seja, os citadinos franceses. Se ele entender o que está acontecendo, tomar o poder. É isso. Por isso que o trabalho político do marxismo é o de instruir a classe, porque não é a gente vai lá e vai armar um exército, não sei o que, não é isso. Existe o capitalismo, é isso. Ele funciona. O texto, o Capital 1, como é que ele é? Ele é assim, o capitalismo é isso. Ele tem essa estrutura. Se você partir do átomo, é essa relação aqui, mercadoria, de troca. Se você entender o capitalismo é assim, além dele ser assim, ele tem uma tendência interna a falências, e além dele fazer isso, ele engendra uma força social nova. Se essa força social nova entender o que acontece, ela toma o poder. Então não é eu vou tomar o poder, é essa organização tomará o poder. Por isso ficar ironizando e dizer assim, então quer dizer que você vai dizer que marxismo é só organizar a classe trabalhadora? É exatamente isso, é só isso mesmo. É só isso mesmo. For fazer o quê? A ideia do cara, veja, a ideia do cara era explicar como é que o negócio funciona, dizer que ele tem uma tendência interna à falência e tem uma tendência interna também a engendrar a força social que pode tomar o poder político para fazer outra coisa. Portanto, você tem que dar consciência para essas pessoas. O intelectual marxista, qual é a função dele? Juntar as pessoas e conscientizá-las de que elas têm que se organizar. O Bruno, ele ainda tem... O Bruno é engraçado. E como faz isso, né? A pergunta do Bruno, né? Veja, o ponto que eu sempre digo é que Marx claramente, ele tinha em visão a Revolução Francesa de 1789 e a Revolução Inglesa do século XVII, né? Então, qual é o ponto do cara, né? Gente, tudo bem discordar de Marx, você pode discordar de Marx, desde que vocês não mintam na internet, né? O problema todo, a minha briga eterna é essa, que tal vocês não brigarem, né? Mentindo o dia inteiro dentro da internet, né? Não é um bom plano? Então veja, o que aconteceu na Revolução Francesa e na Revolução Inglesa? Né? A própria transformação social engendrou grupos sociais que quiseram participar da política. Quando eles perceberam que eles podiam participar da política e peitar o rei, eles ganharam. As camadas urbanas, os representantes das camadas urbanas anti-absolutistas ganharam, porque eles já estavam mais fortes. O ponto de Marx sabe esse ponto de maturação? Isso é importante. Esse ponto de maturação, maturar. Então, o sistema capitalista maturou uma outra força social, que tem a capacidade de fazer a mesma coisa. Bater o pé no chão e dizer, não faço, não vou. Vou fazer outra parada. Você não manda mais. Isso. Quem tem a capacidade de fazer isso, diz Marx, é quem? A classe trabalhadora industrial. Esse é o ponto. O texto ele diz isso, gente. Você vai me desculpar. Ele passa o texto todo explicando, ele chega no penúltimo capítulo e ele sentencia. É isso que ele está dizendo. Olha, escrevi isso tudo para demonstrar que essa estrutura está desse jeito, ela tem uma tendência de quebra e, portanto, ela própria, nem a gente que faz a organização, entende? O capitalismo ele cria a indústria. Nunca na história da Terra 500 pessoas estavam trabalhando numa sala única. Daqui você cria um Soviet. Aí o que aconteceu na União Soviética? Criaram o tal Soviet. Não foi isso? 1905. Tem uma crise, as crises vão vir, veja, não é para engendrar crise, as crises virão, esse é o ponto, entenderam? Em Marx, não é o Partido Revolucionário que cria a revolta contra o governo. Marx não é a aliança Stalin-Vargas do YouTube. O que eu tô tentando dizer para vocês assim, é isso que o texto diz. Aí se você quiser fazer outra coisa, tudo bem. Sabe o que essas pessoas fazem? Elas não concordam com Marx, mas não concordam mesmo, e elas se apoiam no fato de que Lenin tomou o Estado com um golpe de Estado em outubro de 1917. E aí eles olham para Lenin e falam, se a gente fizer golpes de Estado como Lenin fez, é assim que funciona. É isso que acontece na linha Stalin-Vargas do Brasil. E eu vou repetir, não são 10 youtubers. Não são 10, tá? Essa gente não é tão forte assim. Elas têm muito fã. Elas acham que fã muda o mundo. Mas eles não são fortes assim. Tem que ter medo desses meninos não, tá? E é por isso que é pra enfrentar todo palhaço aqui que quer naturalizar esses caras, tá? Não tem que ter medo deles, tem que ir pra cima. Tem que combater, tá? E tem que vencer, tá? Essa galera safatista tem que vencer todos eles. Eles vão matar todos nós, viu? Se eles tomarem o poder, morre todo mundo. Então, veja só. O Lenin, ele tomou o poder no mãozão. Tomou o poder no mãozão, numa crise. Mas antes dele tomar o poder no mãozão numa crise, os soviets já tinham influência política. Só foi possível Lenin tomar o poder no mãozão porque antes tinha a organização dos soviets. Aconteceu em 1905, em fevereiro de 1917, eles voltaram. Então, antes da Revolução de Lenin, dele tomar no mãozão, dele orquestrar a tomada militar no mãozão, tinha a organização dos soviets. No Brasil, o pessoal acha que virar Lenin é a mesma coisa que saber o que aconteceu na tomada do Palácio de Inverno. Ou seja, é fazer a conversão de um apoio popular qualquer que diga assim, eu concordo com ele, pode ir lá e tome o poder. É blanquismo do mais explícito da Terra. Nunca vi mais explícito blanquismo do que esse do YouTube Brasil, do Stalin-Varguismo brasileiro. É blanquismo explícito, com base, a base popular é o cara inscrito no meu canal.
E ele disse, eu autorizo, tá? Isso não é marxismo. Isso não é marxismo. Vocês vão me desculpar, Marx não tá pregando isso. Nunca pregou isso, tá? Os caras acham que Marx é o 8 de janeiro vermelho. Sabe? Não é. Mas aí é que tá. É muito difícil organizar. Mas é isso que... Vamos pro final do vídeo, aí você vai ver exatamente. É por isso que ninguém quer fazer. Muito mais fácil é ser vereador, porra. Muito mais fácil é ser vereador. Você quer, num país de 200 milhões de habitantes, que quase não tem indústria, ou seja, o papo seria organizar a indústria principalmente de São Paulo. Alguém vai fazer a organização da indústria de São Paulo para que esses caras, veja, quem é que faria a organização de um grupo pensando, olha, eu não... Se fosse fácil, a cara já tinha feito. Mas aí é mais fácil virar vereador, né? Com um canal no YouTube. Com um canal no YouTube é mais fácil. Ficar em casa gravando vídeo e viajando para dar palestra com o dinheiro dos outros, mais fácil, né? Bem mais fácil. Né? Por isso que a galera desiste. E é a mesma coisa em relação à China. Veja, não tem problema tu desistir, porra. Não tem problema você não querer fazer isso da vida, não. Vá fazer outra coisa. Andar de skate. Andar de skate massa. Vai andar de skate. Foda-se. Tu não tá obrigado. Agora, o que eu acho estressante é você não é marxista, você finge que é bonito pendurar o bottom. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda, pô. Aí é foda, caralho. Aí é difícil demais. Porra, não minta não, pô. Não minta, vai andar de skate. Ou por que a galera não admite que o objetivo deles... Vamos admitir, gente, vamos admitir, na moral, vamos falar na moral, que era o que eu achei que ia acontecer, inclusive, com um desses, né, o da piscina. Vamos admitir, vamos falar de brother pra brother? Eu quero entrar no Estado para colaborar para uma administração mais humanista. Eu quero colaborar para uma administração mais humanista. Eu quero colaborar para que a gente enfrente esses caras cínicos que representam o dinheiro no nosso país. Eu quero que não tenha uma porra de uma nova... Como é que era o nome dos caras? Esqueci agora, porra. Eu quero lutar plenamente contra o Carlos Lacerda. Eu quero uma política econômica que valorize mais a população mais pobre. Eu quero evitar o Brasil Carlos Lacerda, né? Brasil Carlos Lacerda eterno, querendo abrir o rabo para os Estados Unidos como política internacional. Eu quero tentar trabalhar para a industrialização brasileira. Se você disser isso, eu vou te ofender por quê? Mas por que você não diz que é isso? Eu tenho senso cívico, eu me preocupo com a população mais pobre do país e eu quero uma relação mais ampla. Eu não quero ficar preso aos Estados Unidos, eu quero me relacionar com os Estados Unidos, com a China, com o Afeganistão, sem preconceito. Eu não quero que o nosso país crie preconceitos. Diga, por que eu brigaria com uma pessoa que diz isso? Ao contrário, eu elogiaria todo dia essa pessoa. Aí veja, a pessoa quer isso, mas ela quer pagar de rebelde, porque o público que eles criaram são esses malditos que eles criaram, né? Esse bando de chupa-saco deles. E aí, o resultado é qual? O resultado é isso, né? Não, porque a Dona Maria Hipotética não acredita mais em política. Que caralho, né? A Dona Maria Hipotética é um menino de 16 anos inscrito no canal. Ele não tá respondendo ao brasileiro, ele tá respondendo ao público de ciências humanas, fumador de maconha dele. E ele chama isso de o brasileiro. E isso é que me fode. Tá tudo errado, porra. Você tem uma posição política que eu acho admirável. Um humanismo progressista difuso, você quer defender, né, uma política econômica que se preocupa mais com os pobres, você quer um relacionamento com a China sem preconceito, com esse papo de, lá é ditadura. Admirável. Você quer uma política social que se preocupa com o homossexual, né, que acha que ele tem que ter direito, acha que a mulher tem que ser tratada igual. Tu tem uma posição política mais admirável, que era que mais devia render voto. Só que tu tem medo daquele nerdola maconheiro da universidade, filho da puta. Aí fala assim, eu tenho que responder à população. A população, que população? É o seu inscrito de 18 anos. Que ele fica do seu vídeo para aqueles vídeos, do seu vídeo para ele não vai mais nada. Esse moleque não tem um emprego, vive na casa da mãe. Esse é o seu público. A galera não entende isso, não. Vocês estão falando no YouTube para um público de desempregados, com foto de anime, que não tem uma relação saudável na vida inteira e que tá procurando se matar. Esse é o público de vocês. Se você passar o pente fino, esse é o público de vocês. Aí você confunde o público de vocês com o brasileiro. Aí tem mais é que se fuder, né? Não vai conseguir ser vereador nunca, né? Não vai conseguir ser vereador nunca. Nunca vai conseguir ser vereador. Eu tô dizendo, se fosse um vereador mesmo, que quer ser vereador, que quer ser vereador de verdade. Não, isso não é brincadeira, porque o discurso é suicida explícito. Explícito discurso suicida. Explícito discurso suicida. O tempo inteiro de discurso suicida. O tempo inteirinho. Tá? Você vai ver nos comentários dessa gente, é o suicídio coletivo. Eles não querem mesmo. Veja, isso é importante, porque eles estão falando para menino de 19, é sério isso, gente. É menino de 19 anos que pensa assim, se eu morrer na luta contra o mal, pelo menos eu morro lutando pelo bem. É essa galera, porra. Um monte de jovem, depressivo, que não consegue ter relacionamento. É esse que é o público dessa galera, não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, isso é importante da gente dizer isso, porque, veja, nesse público, quando a loucura vai crescer, gente, aconteceu isso com o Bolsonaro. Começa com doido. Quando o doido vai normalizando, quando pra ganhar voto eu tenho que ser doido também, aí o discurso vira pra, eu sou mais doido que todos vocês. Aí a gente já foi pro caralho. Porque você vai naturalizando a coisa vai ficando normal, daqui a pouco você olha assim e fala, não, o errado sou eu, né? Eu não quero assaltar bancos, eu quero criar minha família, eu quero ter filhos, e eu quero viver a vida melhor, errado sou eu. Não é isso? Eles vão criando um sistema de pessoas com ideias suicidas que vão se juntando, e quando você vai criando uma massa crítica, você observa a coisa e fala assim, não, deve ser eu que sou errado. Como assim eu não apoio o grande líder?
Como assim eu não apoio o grande líder? Aí você vai retirando o solo da perspectiva das pessoas, o futuro não presta pra nada, então todo emprego é uma merda, relaxa que quando você crescer a sua vida vai ser uma bosta. Você cria um discurso assim, quem você vai atrair inicialmente? Deprimido. Sequência. Aí depois, quando começar a ter isso, começa a popular os outros canais, como aconteceu aqui. O que você pensa? Puta merda, eu não posso, eu é que tô errado. Se todo mundo tá achando, eu é que tô errado. Então, tem que ter clareza. Tem que ter clareza.